Meus amigos, hoje eu vou fazer algo que eu realmente não costumo, que é um react ao vídeo de uma moça chamada Fernanda Guardian, que tem um canal no YouTube onde ela ensina com muita propriedade a gestão financeira, a gestão de patrimônio, mas que infelizmente dessa vez ela resolveu dar uma opinião sobre uma instituição a qual eu pertenço como oficial da reserva, e que, no meu entender, é uma opinião bastante enviesada, uma opinião bastante errada, e nesse vídeo eu pretendo apresentar os meus argumentos em resposta ao que a Fernanda disse. Se você tivesse que citar as 3 coisas mais inúteis do Brasil, o que você responderia? No meu top 3, eu colocaria 1. Ministério da Cultura, 2. Cartório e 3. O Exército Brasileiro. Só que o problema é que o Exército Brasileiro não é somente inútil, mas também muito caro. Ora, então, já de início, a Fernanda começa o seu vídeo apresentando armas contra uma instituição que ela demonstra que nem mesmo entende do que ela está falando. Ela fala em exército, mas querendo se referir certamente às Forças Armadas, que é constituído pelo Exército, pela Marinha e pela Aeronáutica, nos termos do artigo 142 da nossa Constituição. Aliás, boa parte do que rege a ação militar, a ação do Exército, como da Marinha e da Aeronáutica, como guardiões da soberania nacional, consta na nossa Carta Constitucional, que é a lei maior da nossa nação. Mas a Fernanda busca respaldar ali o seu pensamento, mostrando uma imagem ali de jovens dançando samba. Ora, o Exército é a sociedade brasileira fardada. O Exército representa o nosso povo. Aqueles jovens são jovens da periferia do Rio de Janeiro, eles são da Brigada de Infantaria Paraquedista, é fácil de perceber isso através do boot marrom, do coturno marrom, coturno de paraquedista, e num momento de descontração, num momento de lazer, onde eles fazem o seu lazer, inclusive limpando as suas instalações, eles estão representando a cultura brasileira, estão dançando ali o seu sambinha. São jovens, estão prestando o serviço militar inicial. E eu tenho certeza que esses mesmos jovens, quando instados a saltarem de paraquedas de um avião, eles o fazem com muita coragem. Coragem, aliás, que talvez a Fernanda não tivesse. Eu quero começar aqui esse vídeo com uma cena que me chamou muita atenção. Uma cena aqui do Exército Brasileiro na tragédia do Rio Grande do Sul. Veja aqui, ó, os mamadores de teta. Aqui, um passando a garrafinha de água pro outro. Aí, por que não coloca o caminhão perto, né? Precisa de tudo isso de gente pra repassar o negócio. Sério, quantos mamadores de teta existem nesse vídeo? Eu contei 11, mas só de saber que existem muitos, nossa, já me dá um desgosto. O que a Fernanda chama de mamadores de teta, mais uma vez eu afirmo, são jovens que estão prestando o serviço militar inicial. Eles não estão ali porque querem, eles estão ali porque são obrigados por força de lei. E, aliás, muito do que os militares fazem é em virtude de obrigações legais. Nós temos uma imensa supressão de direitos, e entre aqueles direitos que estão suprimidos consta a carga horária. Nós não temos carga horária. Nós podemos trabalhar 24 horas por dia, e isso é bastante comum. Não apenas nas escalas de serviço que tiramos, mas também e principalmente nos exercícios de campo que realizamos. Esses jovens estavam dando suporte às demandas da população gaúcha, que estava passando por um momento bastante crítico em função da catástrofe climática. Ora, eles estavam trabalhando ali há muitas horas, há muitos dias, certamente bem mais do que a carga horária de qualquer trabalhador normal, que é de, no máximo, 8 horas por dia. Esses jovens não ganham absolutamente nenhum adicional por exceder a carga de trabalho, não ganham adicional noturno, porque os militares não têm esses direitos, aliás, como tantos outros, sindicalização, greve. Os militares são movimentados para qualquer lugar do Brasil, as nossas famílias têm que se submeter a isso, têm que se adaptar a isso. Então, uma série de restrições de direitos que um trabalhador comum não conhece, mas esses jovens estavam ali também no momento de descontração, reproduzindo uma cena de um filme que é bastante famoso, O Segredo de Santa Vitória, uma cena, aliás, que foi igualmente reproduzida pela Janja, pelo Paulo Pimenta e por outras autoridades da República, de uma forma eleitoreira, mas que infelizmente
a Fernanda não teve tempo de criticar. Ela critica, sim, esses jovens que estão prestando o serviço militar obrigatório. Nós vivemos num tempo de igualdade de sexos, e eu concordo plenamente com isso. Talvez o serviço militar obrigatório tenha que ser estendido também às mulheres, para que pessoas como a Fernanda saibam para que as Forças Armadas existem e qual o valor do serviço militar. Porque nós, as Forças Armadas brasileiras, constituímos um dos maiores centros cívicos do mundo. Milhares de jovens acorrem às fileiras, tanto do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, anualmente, para aprender sobre amor à pátria, cidadania e soberania nacional. Talvez falte um pouco desse conhecimento a Fernanda. O ponto, tem até uma matéria aqui da Economist que fala que o Brasil, ele tem o 15º maior exército do mundo. E aí eles investigam por que, né, tem esse exército gigantesco, custoso, eu já vou chegar aqui nos custos, nos privilégios, mas eles investigam por que tem um exército desse tamanho se não participa de guerras. Aqui fala, inclusive, que o Brasil, ele gasta mais com defesa do que Israel, o que não faz sentido, visto que o último ataque, a última vez que uma grande cidade brasileira foi atacada foi em 1711. Todas essas referências de artigos, estudos que eu menciono no vídeo, eu coloco aqui na descrição. Já confere se você já se inscreveu no canal, porque pra eu fazer esse roteiro eu pesquiso bastante. Eu não tiro essas coisas da minha cabeça, acordei e vou falar. Não, existem as fontes, as referências que eu coloco aqui na descrição. Olha, Fernando, sinto muito, mas parece que tu não está estudando muito, ou tu não está entendendo aquilo que tu estuda. Tomar The Economist como uma referência é um tanto quanto perigoso. The Economist defende interesses que certamente não estão alinhados com o interesse nacional. Podem estar muito mais alinhados com a esquerda globalista, podem estar muito mais alinhados com o pensamento woke, mas não com o pensamento da soberania nacional. E dizer que o último ataque que o Brasil sofreu foi em 1711, isso é uma absoluta inverdade. Nós tivemos a Guerra do Paraguai, que foi bem depois disso, foi na década de 70 do século XIX. Então, isso não corresponde à verdade. Ora, se nós temos o 15º exército do mundo, nós estamos muito defasados. O Brasil possui a 5ª maior área do planeta, em termos de tamanho de nação. O Brasil possui a 5ª maior população. O Brasil está numa área geoestratégica muito importante. Nós temos recursos quase infinitos a defender. Recursos naturais, recursos imateriais. Então nós temos muito o que defender da nossa pátria. E se nós estamos com o 15º maior exército, nós estamos em dívida. Ao considerar a inutilidade do exército brasileiro, podemos ver alguns exemplos de países que não possuem forças armadas, como, por exemplo, a Costa Rica. Então, a Costa Rica aboliu o seu exército em 1949 e, desde então, se concentra no desenvolvimento e na segurança interna. Outro exemplo é o Panamá, que não tem forças armadas desde 1990, após a invasão dos Estados Unidos para derrubar o regime de Manuel Noriega. Então, o Panamá mantém apenas forças de segurança interna. Bom, Fernanda, vamos botar um pouquinho as coisas no seu lugar. Vamos dar ordem e progresso ao nosso pensamento. Tu estás comparando um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados com Costa Rica, Panamá, e há um pouquinho tempo tu falou de Israel, dizendo que o Brasil gasta mais do que Israel, o que não é verdade. Só no domo de proteção dos foguetes enviados pelo Hezbollah e pelo Hamas, o Israel gasta mais do que todo o gasto nacional com defesa. Então isso é uma inverdade. Mas veja, repare na escala, a importância geoestratégica, até em termos de tamanho, em termos de riquezas naturais, do Brasil com Costa Rica, Panamá e Israel. Imagina a importância do material que nós temos a defender. Nós temos 16 mil quilômetros de fronteira seca. Nós temos 3,5 milhões de quilômetros quadrados só de águas territoriais de zona de exploração econômica exclusiva. Comparar isso com Israel, ora, não faz o menor sentido. Israel tinha 40 quilômetros de fronteira, 40 quilômetros de fronteira seca do deserto a proteger contra o Hamas e não conseguiu. Nós temos só de fronteira seca
mais de 16 mil quilômetros. Então, me parece que a sua comparação ela é totalmente desarrazoada. O Panamá ele foi praticamente criado pelos Estados Unidos, em função do Canal do Panamá. E o Panamá está sob a proteção dos Estados Unidos. A Costa Rica faz fronteira simplesmente com o Panamá e com a Guatemala, a Nicarágua, perdão. E assim como o Panamá, a Costa Rica também é protegida pelos Estados Unidos. Então é o maior exército do mundo que protege essas duas nações. Por isso que elas podem não ter exército. Se nós aqui, no Brasil, não tivéssemos exército, nós já teríamos sido invadidos pela Argentina, pela Venezuela, pelo Paraguai e diversas outras nações que já demonstraram ao longo da história muito interesse em romper as fronteiras e tomar parte do Brasil para si. Agora, falando aqui um pouco de custos, tem um relatório aqui, Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo. Ele publica anualmente um relatório detalhado sobre os gastos militares de países em todo o mundo. Desse relatório, nós conseguimos extrair o total, o total de gastos militares em dólares, a variação percentual desses gastos em relação ao ano anterior e os gastos militares como um percentual do PIB de cada país. Aqui está ordenado por gastos. O Brasil ocupa, aqui, segundo dados de 2023, a posição 18 nesse ranking. Estados Unidos ocupa a primeira posição em termos de gastos militares. Não que seja correto, mas aí isso é outra discussão, tá? Só que pelo menos é mais justificável por uma questão óbvia de inimigos militares. Olha, Fernanda, vamos de novo. Se o Brasil tem a quinta maior área, a quinta maior população, 10% da água do globo terrestre, eu não sei se tu sabe, mas os conflitos do século XXI, muitos serão motivados pela escassez de água. Se o Brasil tem uma riqueza inominável a ser defendida, e nós temos só o 18º investimento em defesa, considerando que nós somos a 8ª maior economia do mundo, nós temos muito ainda que investir nas Forças Armadas brasileiras. Infelizmente, nós não temos capacidade de ter uma Força Armada do tamanho geoestratégico da nossa nação. E muito disso se deve ao fato de nós termos, ao longo de muito tempo, sido governados pela esquerda, que não tem o menor comprometimento com a defesa da nossa pátria e com a proteção das nossas riquezas. Nós estamos entrando aí ao final do primeiro quartil do século XXI, e desses quase 25 anos, durante 20, nós fomos governados pelo PT, e tu tem bastante conhecimento, bastante inteligência para entender o que isso significa. Então, infelizmente, nós deveríamos ter, pelo menos, o 5º maior exército do mundo, já que nós temos uma importância geopolítica, geoestratégica desta grandeza. Infelizmente, nós temos apenas o 18º maior investimento. E além disso, comenta aqui se vocês já sabiam que grandes marcas, que você provavelmente conhece, foram desenvolvidas para uso do exército americano, como por exemplo a Jeep. Os Jeeps originais, eles foram produzidos em 1941 para uso militar. Então, os veículos de tração nas 4 rodas mais comuns do exército americano durante a Segunda Guerra Mundial foram da Jeep. Outra marca também que foi desenvolvida para uso militar é o Ray-Ban. Vocês devem conhecer o Ray-Ban, os óculos, icônicos óculos. Foram desenvolvidos a pedido do Corpo Aéreo do Exército dos Estados Unidos e projetados para reduzir náuseas e dores de cabeça em pilotos que voavam em altitudes elevadas. Então, pelo menos parte desse gasto militar foi convertido em algo produtivo. Olha, Fernanda, infelizmente, mais uma vez, tu demonstra total falta de conhecimento. Eu acho que as tuas pesquisas não estão sendo bem direcionadas. Mais uma vez, tu confunde Forças Armadas com Exército. O Ray-Ban, ele foi produzido a partir de 1936 e ele se tornou muito utilizado pela Força Aérea Americana. Não pela entidade voadora do Exército. Não, pela Força Aérea Americana, que é uma outra força armada. Não tem relação com o Exército americano. E os exemplos que tu citas são exemplos muito fracos. Muito fracos. Os automóveis a tração 4x4, eles já existiam anteriores a 41. O Jeep realmente foi utilizado, bastante utilizado pelos americanos na Segunda Guerra Mundial, mas eles não foram
Essa tecnologia ela não foi criada especificamente para a Segunda Guerra Mundial. Tu poderia ter citado outros exemplos muito mais significativos. Todo o desenvolvimento da ciência radar, por exemplo, foi desenvolvida por motivações militares. Assim como também a internet. A internet ela foi criada muito em razão da defesa dos Estados Unidos sob o nome de ARPANET. E tem aí diversos outros exemplos muito mais significativos do que uma marca de carro ou uma marca de óculos. Mas, enfim, talvez te falte conhecimento. Agora, o que de útil o Exército Brasileiro produz? Né? Vamos combinar aqui, serviço de pintura, o que mais? Meio fio, cal na árvore, é esse tipo de coisa que o Exército Brasileiro produz. Muito engraçado. Por dentro eu estou achando muita graça. O Exército produz civismo. O Exército produz a sua base de recrutamento para a defesa da pátria. O Exército produz a nossa soberania. O Exército, junto com a Marinha e com a Força Aérea, produzem a reserva mobilizável do Brasil. Aqueles jovens que irão sacrificar a vida em caso de necessidade. E nós só não tivemos outro exército dentro das nossas fronteiras porque nós temos forças armadas capazes de criar uma dissuasão que impede outros interesses de sobrepujarem a nossa soberania. Repito mais uma vez, talvez se tu tivesse servido as Forças Armadas, talvez tu tivesse esse entendimento. Outro dado que mostra o quão custoso é o Exército para o Brasil, aqui uma matéria da Exame, que diz que o Brasil está entre os que mais gastam com salários e pensões para militares. Nossa, isso é muito ridículo, né? Isso me dá raiva, sabia? É uma das poucas coisas assim que me dá raiva, porque muita coisa a gente fica com raiva no Brasil, mas parte eu acho que eu já fui meio que me anestesiando, mas isso aqui me dá muita raiva. Olha, Fernando, se tu tem tanta raiva assim dos militares, eu te aconselho um tratamento. Talvez tu busque aí numa terapia alguém que te ajude. Os militares, eles prestam um concurso e o indivíduo militar, ele se apresenta diante da nação brasileira e existe um contrato. E parece que os contratos eles devem ser respeitados. Os militares não impõem à nação brasileira a sua própria vontade. A nação brasileira contrata um militar mediante um concurso, e o concurso ele é universal. Qualquer brasileiro nato pode ser oficial das Forças Armadas, qualquer brasileiro naturalizado pode ser praça das Forças Armadas, isso de acordo com a nossa Constituição. Então, basta prestar um concurso. Se tu achas que é tanto privilégio assim a quantidade de restrições que nós temos na nossa carreira, faça o concurso. Vá ser militar, eu acredito que tu ainda tem idade para isso. Só que as leis de remuneração, elas são acordadas pelo Poder Legislativo. Não são os militares que definem quanto vão ganhar, o que vão ganhar, quais os direitos que terão. Isso é regido por lei. E essa lei é feita pelos representantes da nação. Se eles chegaram à conclusão de que para compensar determinadas faltas de direitos existam outros direitos, nós seguimos a lei. Então, o Brasil, na comparação com os países que integram a OTAN, está entre as 3 nações que proporcionalmente mais gastam com salários e pensões para militares. Falando de pensões e salários para militares, nós entramos no festival de privilégios que o Exército Brasileiro desfruta. Fernando, entenda, se proporcionalmente o Brasil é o país que mais gasta com pensão e salário, é porque o montante total dos recursos destinados às Forças Armadas é proporcionalmente menor do que os outros países. Lembra, tu mesmo disse que nós temos o 18º maior investimento em defesa do mundo, sendo que nós somos a 5ª maior nação, com a 5ª maior população, e nós temos 8,5 milhões de quilômetros quadrados para defender. Se o dinheiro que nós recebemos, que as instituições das Forças Armadas recebem, é bastante pouco, ora, o pagamento de pessoal é obrigatório. E quem contratou esse pessoal foi a nação brasileira. A nação brasileira tem que honrar o seu contrato. Não são os militares que impõem isso. Quem faz a legislação é a própria nação.
A começar, temos uma lei para isso, né? A lei aqui número 1711 de 28 de outubro de 1952, que fala sobre o plano de assistência ao funcionário e sua família. Não tem como... Essa lei não está relacionada com os militares não são funcionários. Se tivesse aberto a Constituição e lido, existem os funcionários públicos, o funcionalismo público, e existem os militares. As leis que abrangem os funcionários públicos são totalmente diferentes das leis que abrangem os militares. Os militares são regidos pelo Estatuto dos Militares de 1980. Então são leis completamente diferentes. O teu estudo, ele está pouco, ou tu não compreende aquilo que tu lê. Defender isso, né? Quer dizer, nasce filho, você recebe uma mamatinha do governo sem fazer nada, só por ter nascido. Nossa, isso é uma distorção bizarra. Você recebe sem produzir nada de útil para a sociedade. Bom, isso é o teu entender. Há quem considere que os funcionários públicos civis, eles regem toda a máquina administrativa da nação. Se deve ou não existir uma máquina administrativa da nação, se deve ou não existir uma nação, se nós devemos ou não voltarmos ao estágio de tribos, bom, aí é um pensamento teu, eu não vou discutir. Tem gente que acha que nós não devemos ter governo. Tem gente que acredita no liberalismo absoluto e que instituições governamentais são gastos desnecessários. Eu, particularmente, não consigo acreditar que a humanidade atingiu tal nível de desenvolvimento que a gente possa prescindir da existência de uma autoridade que esteja acima dos indivíduos para impor determinados comportamentos. Até porque eu acho que as pessoas não conseguiriam sair na rua. Tudo que me intriga nessa história de exército brasileiro é que até alguns anos atrás, quem defendia o exército era a direita, né? Pessoas que se consideravam de direita. Hoje, quem defende, até nesses vídeos do Rio Grande do Sul, quem defende é a esquerda. Isso só mostra a incapacidade do brasileiro de analisar as coisas de forma objetiva. Não, Fernanda, isso só mostra a forma que as Forças Armadas têm de atuação não em defesa de governo, independente de ser de esquerda ou de ser de direita. As Forças Armadas, elas servem ao Estado brasileiro. Onde houver necessidade de que os militares se sacrifiquem, inclusive até a própria vida, eles estarão lá. Estarão lá 24 horas por dia, 7 dias por semana, 31 dias por mês, se o mês tiver 31 dias. Os militares estarão lá, fazendo o que for necessário para levar atenção, para levar o cuidado, para levar o amparo a qualquer brasileiro que necessitar, independente de governo. Porque os militares, mais uma vez eu repito, não servem a governos, servimos ao povo brasileiro, servimos à nação, independente de ser de direita ou de ser de esquerda. Infelizmente, tivemos ali ao final de 22 uma série de eventos que fizeram que parcela da população acreditasse que o Exército tinha responsabilidades sobre determinadas ações políticas. Eu, ao contrário disso, sempre disse e continuo dizendo que questões políticas devem ser resolvidas na seara política, no campo político. Uma hora, os brasileiros entendem isso. Entenda que o exército brasileiro é uma instituição cara e inútil. É um lixo. E assim, isso seja em qualquer governo. Não tem como você defender uma merda dessa. Não tem como defender um custo absurdo desse, sendo que o Brasil nem tem inimigos militares. Fernanda, entenda. O Brasil não tem inimigos militares porque nós temos forças armadas capazes de rechaçarem qualquer tipo de ataque. Vou te dar um exemplo bem atual. Tu achas que se o Brasil não tivesse condições de rechaçar um ataque venezuelano, a Venezuela já não teria vindo em direção ao território brasileiro para dar a volta e atacar Essequibo, que eles alegam que pertence à Venezuela? É claro que teriam. Então, por que eles não vêm? Porque existem forças armadas. Ou tu consegue imaginar um país do tamanho do Brasil, com as riquezas que nós temos, com as necessidades de defesa que nós temos, absolutamente sem exército, sem marinha e sem aeronáutica?
Aqui expondo um pouco mais esse festival de privilégios, né? Essa mamata. Olha só, matéria de 2022, falando que 73 mil pensionistas filhas solteiras da União, mamadoras de teta, receberam 5,6 bilhões só em 2022. E que as pensões dos últimos 30 anos somam 134 bilhões de reais, né? E aí, no caso, grupo de pensionistas de servidores civis, é também filhas e irmãs casadas, viúvas e divorciadas e até netas solteiras. Tu percebeu o que tu leu, Fernanda? Tu percebeu o que tu leu? Servidores civis. Isso não tem nada a ver com militares, Fernanda. Por favor, onde é que está o teu estudo? Onde é que está a tua pesquisa? Servidores civis. A lei de remuneração dos militares ela foi mudada em 2001. MP 2215. Pesquisa aí. Havia, sim, até a MP 2215 de 2001, pensão para as filhas de militares. Em 2001, deixou de existir. Existem pessoas que ainda estão recebendo. Isso em função de um instrumento jurídico que faz com que a lei não retroaja contra o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Então isso é uma base do direito, que foi criada não pelos militares, foi criada pelos romanos há 2.000 anos atrás. Há 2.000 anos que existe o Instituto da Irretroatividade da Lei. E não é por vontade dos militares, Fernando. Estuda um pouquinho. Estuda o básico do direito. Talvez tu pare de falar bobagem na internet. E eu acho que não é o exército que é uma merda, não, Fernando. Tem coisas muito piores. Pensionistas de servidores civis, também filhas e irmãs casadas, viúvas e divorciadas e até netas solteiras. Cara, gente, é muito absurdo, assim. Como uma pessoa vive de boa recebendo isso? Isso é você receber um dinheiro sem devolver nada pro mundo. A história ainda fica mais bizarra quando envolve a discussão. Eu dou risada porque isso aqui é ridículo. A discussão de gênero. Então, olha só, uma matéria recente que fala que, segundo a lei brasileira, filhos de militares só podem continuar a receber a pensão do pai após os 20 anos se forem mulheres. E aí tem uma ação falando que tem um processo aqui, o STF iniciou o julgamento para filha trans de militar. Daqui a pouco todo mundo vai se identificar como mulher só vai receber a matinha. Fernando, tu pode ter certeza que não foram os militares que criaram isso. Não foram os militares que criaram um tipo de legislação que divide a sociedade brasileira em héteros, em homo, em trans, em cis e qualquer coisa que o valha. Se existe essa interpretação, essa hermenêutica criada até pela Suprema Corte do Brasil, e uma pessoa vislumbra a possibilidade de um direito, com base nessa legislação criada pela Suprema Corte, ora, ela que corra atrás do direito dela. Eu concordo com isso? Não, eu não concordo com isso. Mas eu sou um indivíduo, assim como os demais todos os militares. Acredito que a maioria não concorde com isso. Agora, uma pessoa vislumbrou a possibilidade de um direito e foi atrás dele. Quem criou esse direito? A legislação brasileira. Quem deu o aval para isso? A Suprema Corte do Brasil. Então, cada um que corre atrás do seu direito. E eu afirmo, a partir do momento que a pessoa tem o direito, ela tem a obrigação moral de fazer uso desse direito. Eu acho que ninguém deve abrir mão de direito nenhum. De direito nenhum. Porque o Estado ele sempre vai se organizar contra o indivíduo. Se o indivíduo tem as suas armas para se opor ao Estado, ele tem obrigação moral de fazê-lo. Mais informações diretamente do Festival de Privilégios que assola o Brasil. Segundo uma matéria da Folha de São Paulo, os oficiais generais receberam valores de 53 mil a 300 mil apenas para custear mudanças de cidade ou para serem remanejados para a reserva. Isso aqui é muito ridículo, porque é o que eu falei, é um custo sem ter um retorno. O que essa galera produz pro mundo? Nossa, eu acho isso ridículo. Assim, infelizmente, eu não acho que isso vai mudar. Tem muita gente desfrutando desses privilégios, então eu realmente não tenho muitas esperanças nesse sentido de que um dia esses privilégios vão acabar. Fernanda, existe uma total interpretação enviesada desses recursos. Os militares, quando vão para a reserva, eles recebem algo equivalente ao fundo de garantia por tempo de serviço que os militares não têm. Não tem o fundo de garantia, é um dos muitos direitos que os militares não têm. Mas eles recebem 8 remunerações do posto que atingiram ao irem para a reserva remunerada até como compensação por esse ganho
de fundo de garantia que os militares não têm. Isso é em detrimento de lei. O Congresso Nacional votou essa lei também em 2001. Foi uma lei que os militares perderam uma série de direitos e houve essa compensação. Quem julgou isso pertinente foi todo o estamento jurídico do Brasil, incluindo o poder legislativo, poder executivo e poder judiciário, que são aquelas autoridades que conduzem toda a política econômica, toda a política social do nosso país. Ora, é lei. Certo ou errado é o que está definido. A não ser, sei lá, que a gente tenha um Milei, que entre alguém tipo Milei, assim, que sai cortando tudo. O Milei sai cortando tudo. Mas ele está armando a Argentina. Gastou 1,5 bilhão em compra de caças F-16 dos Estados Unidos. E se nós não tivéssemos forças armadas? Mas também não consigo ver nenhum nome para isso. E do jeito que o brasileiro vai falar que, ai, não, é muito exagerado, ai, tem que ser aos poucos, enfim. Gente, eu não tenho muita esperança. Então, Fernanda, a maior parte das informações que tu passa nesse vídeo, elas podem ser classificadas como fake news. Eu estou à disposição para te prestar maiores esclarecimentos. E quando tu for falar de exército ou forças armadas, que me parece que seria o motivo mais adequado ao teu vídeo, estuda um pouquinho mais ou procura se informar com quem conhece do tema. Senão, tu fica falando muita bobagem. E isso é muito feio. Forte abraço!